Olá! Então, agora nós vamos fazer mais uma aula sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, a palavra balanço é derivado de uma balança. Como a gente pode perceber, quando você tem um certo equilíbrio, a balança fica por igual, né? Patrimônio tem a ver com o conjunto de bens, direitos, compromissos e obrigações das pessoas. Do lado esquerdo, relatam-se os bens e direitos. Do lado direito, expõem-se os compromissos e as obrigações. E a situação líquida. Vejamos, do lado esquerdo, bens, direitos, do lado direito, compromissos e obrigações e situação líquida. Percebam a balança? Somando-se os bens mais os direitos, vai dar um total. Somando-se os compromissos e obrigações com a situação líquida, vai dar outro total. Os dois lados eles permanecem em perfeito equilíbrio. Nenhum dos dois lados possui valores, itens a mais do que o outro. O que é o balanço patrimonial? É um relatório ou demonstração estática que evidencia os bens, os direitos, os compromissos e a situação líquida das pessoas em determinado momento. Para que serve o balanço patrimonial? Serve para explicitar as origens, fontes das aplicações de recursos das pessoas para que consigam atingir seus objetivos. Percebam? Eu tenho do lado direito os compromissos, as obrigações e a situação líquida, que nós chamamos de fontes e origens de recursos. Aí, essas fontes têm as flechinhas, elas são aplicadas do lado esquerdo, que são nos meus bens e direitos, e aí eu tenho as aplicações de recursos. Todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, possuímos recursos aplicados para que a gente atinja determinados objetivos. Por que existe o balanço patrimonial? Sem ele, não se pode compreender como está o patrimônio das pessoas, para que elas possam conduzir suas vidas. O que são capitais? São as origens e fontes de recursos que são aplicadas ou investidas nas atividades das pessoas para que elas possam atingir seus objetivos. Percebam os tipos de capitais. Nós temos então, que são tipos, que são capitais? São fontes e origens de recursos. Eu tenho fontes e origens de terceiros e eu tenho fontes e origens próprias. O que são situações? Situações são realidades econômicas e financeiras das pessoas em determinado momento de suas vidas. A situação econômica pode ser entendida como uma interpretação do endividamento das pessoas, ou seja, o nível de capital de terceiros que se tem. Percebam, qual é o nível de capital de terceiros? Significa dizer o seguinte: quanto que eu tenho de capitais de terceiros em relação com a quantidade que eu tenho de próprio. Eu tenho muito mais de terceiros do que próprio. Se eu tenho muito mais de terceiros do que próprio, eu posso afirmar que eu estou mais endividado. Estou endividado. Quanto mais endividamento eu tenho, mais capital de terceiros eu tenho em relação ao próprio. A situação financeira pode ser entendida como uma interpretação da capacidade das pessoas honrarem seus compromissos. Significa dizer o seguinte: será que eu tenho todos os recursos suficientes para cumprir, para honrar o capital de terceiros, aquilo que eu tenho de compromisso, as obrigações? Ou vai vencer alguma conta a pagar, um empréstimo ou um tributo que eu não vai conseguir pagar porque eu não tenho recurso aplicado do lado esquerdo?
O que são resultados? Resultados são as interpretações das conquistas econômicas e financeiras das pessoas em determinado momento de suas vidas. Mas então, como que nós poderíamos distinguir conquista financeira e conquista econômica? Veja bem, eu posso economicamente estar bem, significa eu estar tendo lucro. Porém, eu posso estar usando esse lucro de forma financeira de forma errada. Por isso, pode me faltar dinheiro. Então, por exemplo, se eu ganho R$2.000 e eu gasto R$1.900 com diversão, pode ser que com certeza com os R$100 que sobra, eu não vá conseguir pagar meu aluguel, minha conta de água, minha conta de luz. Significa dizer o seguinte, que eu não estou gerindo bem os meus recursos. Financeiramente eu não estou bem. Economicamente até que estaria, porque eu ganho relativamente bem. Porém, o econômico se torna financeiro. E quando eu mexo no financeiro, eu posso me desestabilizar e não ter condição de pagar o que eu devo. O que são regimes contábeis? Olha, são maneiras pelas quais a contabilidade pode ser realizada e interpretada. Então nós temos o regime econômico e o regime financeiro das pessoas. O regime econômico significa dizer o seguinte, quando eu faço algum tipo de venda, eu registro essas vendas no momento em que elas ocorrem. E assim também em relação àquilo que eu gasto. Porém, no regime financeiro, eu registro aquilo que eu tenho de receita no momento em que eu recebo o valor. E os gastos no momento que eu pago. Portanto, eu tenho dois tipos de regime. Nós temos dois tipos de regime. O que a contabilidade adota como o usual e mandatório é o regime econômico. O financeiro é visto como algo complementar para que se tenha a visão da capacidade financeira de se honrar as dívidas. O que são princípios contábeis? São os fundamentos essenciais para que a contabilidade das pessoas possam ser desenvolvidas, interpretadas. Por exemplo, nós temos um princípio, também chamado de postulado, chamado da entidade. O que significa um princípio da entidade ou postulado da entidade? Significa que a contabilidade é feita para as pessoas, para as entidades. Só elas possuem patrimônio, só elas fazem contabilidade. Existe também um outro princípio chamado princípio da continuidade. O que significa esse princípio? Significa que as empresas nascem, nós, pessoas físicas, nascemos para viver indeterminadamente. Quando a gente nasce, a gente não tem uma previsão de morte. A gente sabe que nós vamos viver, se a gente respeitar, souber regrar a nossa vida, para obter bastante saúde, nós vamos viver de forma indeterminada, sabendo-se que existe um limite de tempo para que a vida exista. Porém, as empresas são a mesma coisa. Elas geralmente nascem sem tempo para fechar. Elas nascem para perdurarem e crescerem de gerações para gerações. Claro que existem aquelas que são elaboradas por prazo determinado. Porém, a contabilidade ela trabalha com a questão da continuidade. O que significa? Nascemos, somos entes, somos pessoas e caminhamos para o futuro. A bibliografia que adotamos nessa nossa aula seria um estudo que estou escrevendo, que está no Prelo, chamado Uma abordagem contextual da contabilidade e da controladoria. Também utilizou-se o livro do professor Dr. José Carlos Marion, Contabilidade Empresarial. Acredito que você tenha entendido bem. Recapitulando, o balanço ele é muito importante. Por quê?
porque ele evidencia todos os bens e direitos que uma pessoa tem e todas as obrigações e os compromissos que ela tem, assim como aquilo que é líquido, situação líquida. Se eu pegar tudo que eu tenho menos tudo que eu devo, que eu tenho de compromisso, tirar um do outro, o que sobrar vai ser exatamente o que é meu de forma líquida. Nós vamos adiante, novos conceitos irão ser discutidos. O balanço ele é fatiado e ele acaba incluindo novos termos técnicos, e isso vai ter que ser visto mais adiante. Espero que vocês tenham gostado. Vamos adiante. Muito obrigado.